Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, TV Santa Maria, a TV que é nossa. E o Cidadania, que completou no mês que passou 8 anos, sempre com vocês, 8 anos de forma ininterrupta. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm pelo nosso programa, muito obrigado por a audiência que vocês nos dão. Não podemos esquecer dos nossos apoiadores culturais. Fadisma, experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Hoje, mais uma vez aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria e trazendo uma pessoa muito importante para a sociedade santamariense. Exatamente há um ano atrás, fizemos uma entrevista também com o prefeito municipal de Santa Maria e hoje estamos trazendo o nosso amigo, o nosso irmão, Sérgio Roberto Sequim, vice-prefeito de Santa Maria. Sérgio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer receber aqui o vice-prefeito, receber, como disse Sérgio, e por isso te chamo assim, por ser meu irmão, por ser nosso amigo de tantos anos. Verdade. Né? E que a comunidade sabe, o Sérgio Roberto Sequim, vereador por 6 mandatos, 6 mandatos como vereador, vice-prefeito de 93 a 96, repetindo novamente agora nessa gestão como vice-prefeito novamente. E tudo isso, Sérgio, nos traz uma alegria e um orgulho muito grande, porque nós sabemos da figura do homem público, né? Aquele homem público, no momento em que vivemos, Sérgio, com tantas adversidades, tantos problemas na administração pública, e sabemos da índole, da honestidade, da retidão de trabalho do Sérgio Roberto Sequim, que nós chamamos, às vezes, de professor, o engenheiro Sequim, aquele que está sempre junto à comunidade. Então, Sérgio, seja bem-vindo no nosso programa Cidadania e Segurança Pública, que faz um trabalho, Sérgio, que aproxima a questão de cidadania com a segurança pública. Quando a cidadania está bem equilibrada, ela tem um reflexo direto na segurança pública, que, como o irmão conhece, é o nosso métier, que vivemos 30 anos na Brigada Militar. Então, Sérgio, hoje o papo que a gente gostaria, num primeiro momento, conversar contigo, é o momento em que nós estamos vivendo, né? Essa questão da pandemia, como que está a pandemia na situação da administração pública, o que dentro da tua experiência de vida, enfim. Vamos bater um papo bem legal aqui. Tá bom. Então quero cumprimentar o Tenente Coronel Vargas, o vereador Vargas, meu irmão e meu amigo. Obrigado. Vargas. Estou muito feliz aqui, Vargas. Que muito coisa feliz. boa. Saudar os milhares dos nossos telespectadores do Canal 19, do TV Santa Maria, e o quanto é importante ter uma TV que leva o nome da cidade. Perfeito. E eu quero te dizer que eu sou fã, sou telespectador também. Olha aí. Semanalmente,
eu estou te acompanhando. Bacana. E olha o título: Cidadania e Segurança. Segurança e cidadania. Né? Então, Correto. cidadania. Cidadania significa o seguinte, que nós temos direitos como cidadão. Habitação, direito, a saúde, a educação, tudo isso é direito que nós temos. Então, se o Estado, se a iniciativa privada, se as pessoas cumprem o seu papel, nós vamos ter menos problema na segurança, Perfeito. sem dúvida alguma. Perfeito. Então, né, um nome corretíssimo, né, que esse binômio, segurança, cidadania e vice-versa. Maravilha. Acompanhei com atenção também o teu questionamento relacionado a essa pandemia. Sim. Né? Então, eu queria fazer uma introdução. Né? Eu concluí engenharia, concluí a graduação na matemática e depois eu fiz uma especialização na área de gestão empresarial. E nessa área de gestão empresarial, então, tinha uma obra chamada A Era da Incerteza. Significa o quê? Que nunca temos certeza de nada. Certo. Tudo vai acontecendo normalmente. Daqui a pouquinho um fato novo, meu Deus do céu, o que ocorreu, não é? Em 2011, lá nas torres, lá nos Estados Unidos. Né? O Muro de Berlim, quem está de fora aqui que vai dizer, mas o Muro de Berlim, caiu o Muro de Berlim, quer dizer, terminou a Alemanha Oriental e Ocidental, não é? A própria Rússia se converteu ao cristianismo, enfim, da mesma forma. Veja bem, essa pandemia, esse fato novo, que muda as coisas, não é? Quem é que imaginava que ia ter essa pandemia? Exato, não? exato. É um fato novo. Né? Então, significa o quê? Esse fato novo aí, que nós temos que nos prepararmos. No presente, já temos nos cuidando, e também no futuro, Sem dúvida. nós temos que realmente nos preocupar com isso aí. Sim. Tá? Então, a economia, né? Os cuidados que devemos ter. Nós temos legislações municipais, nós temos legislações estaduais, federais. O Estado mesmo determina a bandeira com as mais diversas cores, né? As mais diversas cores. Então, esses cuidados nós temos que ter, como cidadão, não é? Também somos de risco, então significa que nós temos que ter cuidado, nós temos que usar máscara, incentivar a usar máscara. A questão do distanciamento é uma questão que nós temos que, sem dúvida alguma, nós temos que observar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que nos preocupar com a economia. Né? Em diálogo com médicos da área da saúde, que fazem admissões e demissões na iniciativa privada, em empresas, diz, olha, é muito triste a situação. Em Santa Maria, mais de 3.000 demissões. Puxa vida. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Ainda hoje, nós comentávamos com um grupo de amigos a questão envolvendo essa situação toda da economia. A economia. Né? A o economia. reflexo da economia na situação rotineira do nosso município, do nosso estado. Enfim. Exatamente. Então, veja bem, se as empresas estão demitindo porque elas estão em dificuldades, e acompanhando, inclusive, levantamentos do SEBRAE, o que as empresas buscam hoje é o capital de giro. Certo. Muitos não conseguindo o capital de giro, pelos mais diversos motivos. Então, considerando-se isso, significa o quê? Que o órgão público, né, a prefeitura, o Estado, a União, recebe os tributos, recebe esses tributos. É o IPTU, é o ISSQN, enfim, as imobiliárias vendem seus imóveis, nós temos o ITVBI, tudo isso. Faz um então, giro. se há esse giro, nós vamos ter arrecadação. Se não há o giro, não temos arrecadação. Significa o quê? Que não tendo arrecadação, nós vamos ter dificuldade em manter o posto de saúde. Perfeito. Nós vamos ter dificuldade em manter a merenda escolar, em pagar o nosso professor, o nosso servidor. Então, quer dizer, é uma corrente. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, Vargas, nós temos que trabalhar junto, nós temos que ver mecanismos, como fazer isso aí. Então, hoje, né, para o homem público, ele tem que se preocupar com o futuro, sim, mas quais as medidas que nós vamos tomar durante essa pandemia e pós-pandemia. Pós-pandemia. Essa é a preocupação que nós devemos ter e temos que ter esse cuidado, sem dúvida alguma. E, Sérgio, o que está se notando também é que conversávamos também ainda durante a semana a respeito do planejamento, né? E sei também, já trabalhei contigo dentro da Câmara de Vereadores,
e sei que Sérgio Sequim é um homem muito organizado e planejado. A mesma questão, Sérgio, dentro da Brigada Militar, nós trabalhamos muito com o planejamento de operações, né? E que isso tudo acabou pegando, né, apanhando, sem dúvida, o mundo inteiro sem planejamento. Perfeito. Então, as coisas, e até dei o exemplo, Sequim, a respeito de tu trocar o pneu de um carro e o carro andando, né? Então, isso aí. Olha a dificuldade de tudo isso, mas nós precisamos trocar esse pneu. Precisamos trocar esse pneu. Então, aí vem a questão, estamos nos reinventando, estamos nos readaptando a um processo difícil, né, porque mexe com a saúde, mexe com a vida das pessoas. E o Sequim falando agora a respeito ainda da questão da economia, ela nos causa uma preocupação muito grande, exatamente porque, como nós somos da parte pública e nós trabalhamos com toda essa parte de arrecadação e toda essa geração, nós estamos vendo que a situação está muito difícil para um curto e médio prazo. Exatamente, é o que tu falaste, né, Vargas? Nós temos que ter criatividade, nós temos que inovar. Não é? Bom, eu não posso abrir meu comércio, mas como é que eu vou fazer? Mas eu posso vender online, eu posso vender via internet, né? No domingo, por exemplo, eu visitei várias propriedades rurais em que o produtor rural ele vinha até a feira. Bom, a feira estamos em dificuldade, o que ele faz? Ele na frente da sua residência, ele coloca uma barraca e vende seus produtos lá. Certo. Então, quer dizer, ele está sendo criativo, ele está inovando e continua vendendo. Não com a mesma intensidade, certo, mas as pessoas vão aprendendo. Isso. Vão aprendendo e vão se acostumando com isso. Então, nós temos que ter criatividade. A iniciativa privada, sim. O poder público, da mesma forma. Claro, nós temos que fazer claro. isso aí. Então, quer dizer, essa combinação é aquilo que você falou no início. Sim. Parar total, não dá. A quarentena, sim, vamos nos cuidar. Eu cuido da minha mãe, a mãe tem 86 anos. Isso, olha só. Cuido de mim também. Então nós temos que cuidar da gente e das pessoas também. Das pessoas. Nós temos que ter esse cuidado. Mas falava-se muito da quarentena vertical. Significa o quê? Cuidar da saúde, usar os mecanismos, usar máscara, distanciamento, tudo isso. Mas a economia não pode parar. Então, elas devem andar junto. Andando junto, a missão não é tão fácil. Imagina, né? Verdade. Se nós não Verdade. trabalharmos no conjunto. Então, eu acho que é muito importante, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Sequim, essa situação toda do reinventar, né? E o Sequim professor, que labutou e o próprio pai, né? O pai, 39 anos, professor do Colégio Santa Maria. Professor do Primeiro professor leigo do Santa Maria. Isso. Foi professor do meu pai Eu do sei. Colégio Santa Maria. O pai começou em 47. Olha Quem aí. indicou o pai foi o saudoso irmão Gelásio. Irmão Gelásio. O pai tinha 19 anos e ficou lá 39 anos. Imagina. Entrou com 19 e saiu com 58. Olha só. Sérgio, é justamente nesse métier que eu gostaria de apanhar aí a tua experiência. Dentro do que nós estamos vivendo, qual a tua opinião a respeito do retorno das aulas, essa adaptação do ensino à distância, enfim, o que tu enxergas nesse momento? Eu vejo uma preocupação dos pais. Primeiro, qual é a preocupação? Puxa vida, o meu filho Não vai quer perder um expor o ano, né? Mesmo que não perca o ano, os conteúdos, todos os conteúdos são importantes. Conteúdo para a vida, vai fazer um concurso, né? Vai passar do primeiro para o segundo grau, ou do segundo grau para o curso superior. Os conteúdos não serão os mesmos, o aprendizado não é o mesmo, passa por isso aí, né? Então, as direções das escolas do Estado, tudo bem, já tem o seu salário, já aguarda-se, mas e o particular? Que não está recebendo de parte dos pais, não estão recebendo esse pagamento, e os professores, da sua parte, também vão ter dificuldade. Então, eu acho que, como tu falaste, vamos reinventar. Tudo bem, o ensino à distância, está bem, está ajudando. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós temos que pensar urgentemente, também pensar urgentemente nessa volta com cuidado, não é? Os mesmos cuidados, o distanciamento, enfim, a máscara, não é? O gel, tudo isso, nós temos que prever. Tem que prever também isso aí. Mas eu sou a favor de
de uma forma imediata, estudar esse retorno, que realmente é importante para todos. Para todos. Porque está criando, Sequim, uma cultura diferente. Isso aí. Está criando hábitos diferentes. Isso aí. Como tu falaste agora, a questão do uso da máscara, que nós estamos agora aqui com máscaras justamente para mostrar a preocupação nossa com o público, mostrar a preocupação com a equipe de trabalho. A questão do álcool em gel, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu acredito, Sequim, que isso tudo vai acabar também nos ensinando, né, mesmo que tenha sido desta forma, mas está nos ensinando a mudar alguns hábitos que realmente nós não tínhamos até então. Sem dúvida. É aquilo que tu falasse, é reinventar. Hoje eu vi o nosso Diário Santa Maria falar que nós devemos nos adaptar. Quer dizer, também adaptar. Na administração eu aprendi algumas coisas. Fala-se muito na reengenharia. Sim. Reengenharia terra arrasada. Derruba tudo e começa do zero. Não é o caso. Não. Então o que nós temos que fazer hoje? As organizações, elas têm que se adaptar. Adaptar a situação. Né? Tem-se esse contexto, tem-se esse cenário. A partir daí, nós vamos se adaptar, né? Para ter essas melhorias. Perfeito. Sérgio Roberto Sequim, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E no segundo bloco gostaríamos de falar também um pouquinho a respeito de um assunto mais político, a respeito de destinação de verbas, a questão de como está se comportando o município, a administração do município frente a esse problema. Tá bem? Perfeito. Bem, pessoal, vocês estão acompanhando, né? Nós estamos com o nosso vice-prefeito de Santa Maria, Sérgio Roberto Sequim, fazendo um bate-papo bem tranquilo a respeito do problema que nós estamos enfrentando hoje, né? E nada melhor do que um homem experiente, um homem que já viveu diversas situações e que está nos dando aqui a opinião dele frente a esse problema. É uma mudança de comportamento? Sim. Estamos nos reinventando? Sim. Então, vamos acompanhar agora, a partir do segundo bloco, um outro assunto a respeito de como que está a administração frente a esse problema e o que os homens públicos estão fazendo para minimizar e se preparar para o pós-pandemia, tá bem? Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Estamos hoje tendo o prazer de estar nos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor, o engenheiro,
o vice-prefeito de Santa Maria, Sérgio Roberto Sequim, que, como disse no final do bloco anterior, a respeito da sua experiência, da sua vivência, um dos homens públicos mais experientes da nossa cidade, que está na atual gestão do município e que traz aqui um pouquinho de tudo isso para conversarmos sobre a atual situação que estamos vivendo no mundo inteiro, mas em especial aqui em Santa Maria. Sequim, dentro desta experiência tua que tu tens, evidente, de 40, quantos anos de vida pública, Sérgio? Na verdade, eu comecei em 78. 78? Como experiência pública, porque eu fui convidado, né, e fui admitido como servidor do Estado na antiga SEDIC, Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Rio Grande do Sul. Eu fui o primeiro engenheiro, chamava-se, o termo é esse, coordenador do DISB, do Distrito Industrial da Santa Maria. Olha só. A CVI, na época, era a Coca-Cola, Refrigerantes Vontobel, a Grimec, o Móveis Mitre, o Kirchhoff, o Posto de Gasolina. Imagina. Tantas e tantas outras empresas. O Denardim Correia, que depois ficou Denardim, que funcionava na Riachuelo, do lado da Receita Federal do Paradão. Lá era a fábrica. Verdade. Então, eu feliz porque eu ajudei na instalação. Comecei em 78, então 78 até... Sérgio, qual é a tua turma de engenharia? Se formou em que ano? Minha turma de engenharia eu concluí no dia 17 de dezembro de 1977. 77 e em 78 já estava na SEDIC. Dia 2 de fevereiro já na SEDIC. Até é importante as pessoas que nos ajudam. Eu fui indicado pelo engenheiro, na época vereador e presidente do CDEI, Clube de Dirigentes de Empresas Industriais, Adi João Forjarino. É o que me indicou. Né? Grande vereador que deixou história na Câmara. Deixou história, não é? Que a Câmara é a caixa de ressonância da população. Isso mesmo, né? Isso mesmo. A Câmara é o para-choque da população. É o Adi que deixou. Então eu sou muito grato. Ele me deu essa oportunidade. O secretário de Estado, na época, chamava-se Cláudio Enio Strasburger. Né? Empresário, secretário. Sim. Posteriormente foi vice-governador com o governador Jair Soares. Né? Então, iniciei minha vida aí, em 78. É um tempo e no mesmo ano, em agosto, concluí também graduação em matemática. Eu sou do tempo da FIC. Tempo da FIC. Depois fui professor da FIC muitos anos, no curso da matemática, enfim. Mas alguma experiência a gente já tem. Se aprendeu humildemente, muita coisa. Olha aí. E agora, tu falando disso aí, nós já estamos fazendo um outro giro aqui. Outro giro. É um ping-pong. Me lembrei agora do meu subcomandante, né? Coronel Dalter Dutra Berlese. O Dalter Dutra Berlese, nosso professor de estatística. Isto! Exatamente. Né? Depois dirigiu com muita competência o nosso hospital da Brigada Militar, vizinho da Brigada Militar, filho do seu Antônio Abraão Berlese, que é nome de rua da antiga linha velha de Porto Alegre. Não é? Foi professor de matemática, do curso de matemática, na disciplina de estatística. Meu amigo Dalter. Porque olha só, Sérgio, quando eu chego no regimento, né, segundo tenente, 2 anos de formado, o nosso subcomandante, Major Berlese. Major Berlese solicitou então uma reunião só entre eu e ele. E ele me fez uma espécie de uma sabatina. De que forma? Se eu conhecia as ruas da cidade. Por quê? Porque o tenente que tira o oficial de serviço, ele tinha que saber aonde que essas ruas, né? Claro. Então assim, achei muito bacana da parte dele, e depois ele dizendo, olha, se vocês não têm conhecimento amplo, tem que adquirir, porque daqui um pouco dá uma ocorrência policial numa determinada rua, e vocês como oficiais que lideram o efetivo, não sabem onde é que fica essa rua. Então são histórias da vida da gente, né? Inclusive, né, fugindo um pouco, sim, isso. E é um assunto que eu me emociono e eu gosto muito, falando em nome de rua, do próprio hospital da Brigada Militar, sim. Não é? Eu fui da inauguração, foi num sábado pela manhã, uma lei municipal do então coronel vereador João de Santelano, então aquela rua ao lado do hospital, Luiz Tombesi. Então a festa, não é festa, um coquetel, sim. Muito simples, não é? Lá do hospital.
E o diretor do hospital chamava-se, que é vivo e amigo da gente até hoje, Sim. Dr. Jaime Lutzke. Jaime Lutzke. Não é? Que foi Dr. Isidro Gai também presente. Isidro Gai, hoje o nome do hospital, colocamos Hospital da Brigada Militar, Hospital Dr. Isidro Gai. E o seu Luiz Tombesi, que morava na Redondeza, não é? Conhecia os filhos deles, todos, né? Um foi comandante do regimento, o Jardim Tombesi. Sim. O Jardim Tombesi Sim. era o avô dele, chamava-se Luiz Tombesi. O avô dele chamava-se Luiz Tombesi. Olha só. Então veja bem, não é? Que bacana, né? A gente tem um pouco da história. Tem um pouco da história. Eu tive um padre meu, morava na Euclides da Cunha, seu Vitório Tombesi. Olha só. Casado com a dona Hermetida Castanha, que era irmã, né, do saudoso doutor Olavo Urquia Castanha, médico da Santa Casa, chefe da Casa Militar do governo de Hildo Meneghetti e que coronel da Brigada Militar. Olha aí. São histórias, né, que a gente se emociona. Sérgio, eu quero dizer uma coisa para ti. Eu quero assumir um compromisso aqui com o meu público, com os nossos telespectadores. Se Deus quiser, depois que passar tudo isso, eu gostaria muito de conversar contigo, não um assunto público, administrativo, não. Conversar esse tipo de história contigo. Eu estou à disposição, eu gosto disso. Contar essa história de Santa Maria. E eu gosto disso. Então, assim, a gente tem tantas histórias, por exemplo, Vargas, olha só, o bairro Nossa Senhora de Lourdes, tudo bem, alguém que vem de fora, o bairro do Nossa Senhora de Lourdes, um bairro muito lindo, não é? Sim. Com belíssimas residências, enfim. Mas o bairro Nossa Senhora de Lourdes, nos anos 50, chamava-se Mato dos Abrão. Mato dos Abrão. Então, não existia a Avenida Nossa Senhora das Dores. Avenida não existia. Fernando Ferrari ali. Não, nada disso. Então, da avenida para trás, em direção ao BR-58, sim, mato, tudo era mato. Mato dos Abrão. Lá era a chácara dos maristas. Os maristas. Isto. O segundo grau hoje, qualquer lugar tem. Uma vez não. Santa Maria, Porto Alegre, Passo Fundo. Então, os pais que podiam pagar, os seus filhos, isso da onde? No Colégio Santa Maria, internos. Então, todo o sustento para esse internato, todos os insumos, né? Hortifrutigranjeiros, tudo, leite, enfim. Vinha da chácara dos maristas. Que coisa interessante. E por coincidência, o meu avô, um funcionário humilde dos maristas, não é? Lá que morava no bairro São de Lourdes. Meu Deus então, do céu. Você tem um pouco da história. E que coisa boa, recordar é viver. O meu pai dizia isso. Recordar é viver. Recordar é viver. Sérgio, como vice-prefeito da nossa cidade, frente a esse problema que tratamos no primeiro bloco, da pandemia e tudo mais, como que está essa questão das verbas públicas em termos de apoio do governo federal, do Senado, da Câmara de Deputados, enfim, para amenizar este problema que estamos vivendo aqui em Santa Maria? Primeira coisa, Vargas, que eu tenho a dizer que Santa Maria é uma cidade privilegiada. Por quê? Porque Santa Maria é cidade ferroviária, cidade de cultura, capital nacional dos blindados, mas Santa Maria é uma cidade universitária. Certo. Então, nós temos a primeira universidade federal do interior do país. Então, o nosso USB é muito importante, veja bem. Sem dúvida. É referência no Estado e no país. Então, o USB, muito bem preparado para essa epidemia. Da mesma forma, nós temos a Casa de Saúde, não é? Em que o Estado também investe lá. Né? Nós temos também nossos hospitais militares, Hospital do Exército, Hospital Geral, como você chama, a própria aeronáutica também equipada para isso. O Hospital de Caridade também, quer dizer, não é qualquer município que tem essa estrutura. Essa estrutura da saúde. E além disso, né, estava totalmente parado o nosso hospital regional. Temos quase 40 milhões de reais que o presidente Bolsonaro destinou aqui para Santa Maria, mas que seria utilizado o ano que vem. Mas, considerando-se esse inopino, né, que nós tivemos, então, o que aconteceu aí? O Estado, né, destinou 7 milhões de reais, que parece que não veio tudo isso. Dos 7 milhões, parece que veio 2,5 milhões de reais. Né? Mas, de qualquer maneira, é um paliativo para que tivéssemos alguns leitos. Foi falado em 20, de 20 para 10.
Parece que a Câmara teve lá a comissão de vereadores de saúde e tem apenas 5, mas de qualquer maneira não vem o caso. Mas eu quero dizer que Santa Maria é uma cidade aquinhoada nesse sentido, na área da saúde. Nós tivemos esse privilégio. Mas o mais importante é que os nossos governantes, nossos deputados federais, das mais diversas siglas, eu vou falar do PP, não é? O senador Reins ainda hoje nos encaminha dizendo, olha, 100 mil reais foi depositado. O deputado Afonso Ramos, semana passada, a mesma coisa. 200 mil reais foram depositados, não foi destinado. Depositados. Foram depositados. E tantos outros, não é? O deputado Giovanni Chirini, da mesma forma, o senador, eu falei do senador Reis, mas outros deputados, o próprio deputado Pimenta, do PT, mas é um deputado que tem ajudado também, não é? Sérgio, e essas verbas, elas são, nós podemos dizer que são emendas? Pode ser considerado como emendas ou não? São emendas parlamentares, são recursos, são né? recursos Que emergencialmente foram destinados. Então, o que os deputados fazem? Distribuem nas mais diversas cidades, não é? E Santa Maria, uma cidade com a nossa população, 284 mil habitantes, então foi destinado. Então, nós tivemos essa, vamos dizer, essa boa vontade, porque é uma vontade política, podia destinar para outro lugar. É o contato político. Esse contato político, por isso que é importante. É isso aí. Esse contato político, independente de siglas, né? Os deputados, senadores que nos representam, de nós trabalhar em cima deles, nós buscar trazer recursos para Santa Maria. Até porque no momento de dificuldades, que o município não arrecada, o município não tem. Bom, então, é um dinheiro que é muito bem-vindo. Então nós temos que destacar. Destacar também a iniciativa privada. Nós temos um instituto chamado Instituto Floresta, né? Que são empresários do Estado, dos mais diversos ramos, e que veio um valor muito bom para Santa Maria. Questão dos respiradores, a Receita Federal também destinou ar-condicionado. Né? O Siduscom de Santa Maria nos ajudou, a Cacisbe ajudou, enfim, as forças vivas da cidade também foram sensíveis para que nós pudéssemos, de uma forma rápida, né, meio de improviso, ter esses leitos disponíveis esperando. Sequinho, que se observa de Santa Maria, né, e há pouco nós estávamos relembrando algumas histórias aqui, é que o povo santamariense, ele é muito solidário, né, Sérgio? Não há dúvida. Muito solidário. Nesses momentos a gente sente isso, né? Isso é importante, não é? Inclusive, como nós somos religiosos, cristãos, não é? Né? O que Jesus nos disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, aquilo que eu quero para mim, que bom que eu também queira para os outros. Isso é importante. Não é? Se eu quero para um filho meu, para minha mãe, para os meus familiares, aí nós deparamos com determinada situação. Puxa vida, estamos em situação difícil, vamos ajudar. Então, Santa Maria é uma cidade assim. Não é? Santa Maria é uma cidade em que há uma união das pessoas. Olha, tantos drives foram, né? Tivemos Santa Maria, Parque da Medianeira, é o Lions, é o Rotary, é a maçonaria, enfim, associações comunitárias, as mais diversas igrejas. Elas se unem nesse sentido. Se uniram no sentido de amenizar, de ajudar. Fraternidade. Isso eu acho importante. Tu disseste muito bem. Maravilha. Santa Maria é uma cidade, né, privilegiada também nesse sentido. Sem dúvida. Sérgio, como é que está? Vamos aproveitar o momento. Uma questão pontual de alguns alagamentos que Santa Maria, a comunidade às vezes reclama de um ponto ou de outro. Tem um planejamento específico, porque isso também, evidentemente, está acoplado na questão saúde pública, né? A questão dessa infraestrutura básica. Como que está esse planejamento? Bom, assim como nós tivemos problemas relacionados ao corona, não é? Essa pandemia também acompanhamos, nós temos que ter cuidado da dengue. A dengue também, nós temos que ter cuidado. Sem dúvida nenhuma, que é uma outra situação. E a dengue está relacionada aqui. Sim. A questão de esgotos. Esgoto pluvial, cloacal jogado no pluvial. Então nós temos que cuidar esses cursos d'água, cuidar as sangas, não é? O destino das águas,
Eu não posso destinar o meu esgoto cloacal direto na sarjeta. Eu tenho que ter aquele mecanismo, aquele esgoto misto. Eu tenho que ter o filtro anaeróbico, a fossa séptica, o poço absorvente. E daí, então, nós vamos largar no pluvial. Mas, após esse controle. Então, isso aí ocasiona também a dengue. Mas o que eu teria a dizer? Que aqueles recursos que quando o Executivo Municipal, quando o prefeito, ele fez a renovação do contrato com a Corsã, aqueles valores muito importantes para Santa Maria. Sim. Então, esses 48 milhões em várias etapas, é importante para nossas drenagens fluviais. Nós temos um projeto aqui em Santa Maria que não é de hoje. É um projeto todo real e referenciado, em que nós temos 271 pontos de alagamento. Quando eu falo em alagamento, é locais assoreados, certo. É a sanga que já encheu de areia, de terra, de tudo que é coisa. Né? Outras, a falta de tubulação, a drenagem. Às vezes, tubulação mal dimensionada, o tubo tem que ser de 60 centímetros de 1 metro. Sim. E tem 40, vai dar problema. Então, esse estudo existe. Então, eu vejo com bons olhos, e eu participei ativamente disso, não é? Destacar a administração municipal, destacar todos os secretários, das mais diversas secretarias, a questão de nós terminar com isso aí. Pelo menos ir amenizando, resolvendo. O Piero Machado, tu acompanhasse, a Rua Maranhão, não é? Aquelas ruas todas na redondeza. Da mesma forma, agora eu vejo aí na região lá da Casimiro de Abreu, lá do Perpétuo Socorro. Da mesma forma da Vila Tomazete, que inicia lá no loteamento do Real Parque e que vem até a BR-392. E a partir daí, naquela rótula do DENIT, uma canalização que vai em direção ao Cadena, lá na Vila Lourenço. Então, são algumas obras. E outras também que acompanhamos, está em fase de licitação, ou melhor, já foi até determinado, as empresas vencedoras, é o desassoreamento. Em 4, 5 locais da cidade, de quadrantes da cidade. Né? É a questão da Borges de Medeiros, a questão do Vacacaí, no próprio distrito industrial, enfim. Então, é importante para a cidade. Sérgio, especificamente a questão, então, do desassoreamento, ela entra, é uma máquina... É uma máquina chamada escavadeira hidráulica. Escavadeira, que ela vai limpar... Ela vai limpar o canal, mas aí ficou a dúvida. Mas vamos só limpar o canal? Não, nós vamos limpar o canal, nós vamos retirar o material. Sim. E um caminhão com uma retro, esse material nós vamos levar embora daí. Então daqui 2, 3 chuvas, tudo a mesma coisa. Volta para o local. Volta lá. Volta para o local. Sem dúvida alguma, esse trabalho vai diminuir em muito a questão dos alagamentos da cidade. Perfeito. Então nós temos que aproveitar esses recursos. Mas eu quero destacar aqui as secretarias de município. É o meio ambiente, é a CERU, a infraestrutura, as finanças, não é? A Casa Civil, enfim. Trabalho conjunto. Um trabalho conjunto. Né? Procuradoria, já falei em Defesa Civil, enfim. Sim. Todas as secretarias. Através dessa união de esforços, então, estamos executando essas obras aí. Boas Acho notícias. importante. Boas muito notícias. importante, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Engenheiro, professor Sérgio Roberto Sequim. Isso aí. Eu gostaria, Sequim, que tu fizesse para nós deixasse aqui uma mensagem, estamos finalizando o programa, uma mensagem referente a esse momento que nós estamos vivendo, né? Sei da tua fé, de um homem de fé que tu és, deixando aqui para o nosso público uma reflexão, então, para nós encerrarmos o nosso programa. Primeiro, que nós, como tudo na vida, organização, o planejamento é importante, o foco, nós temos que ter foco, nós temos que ter determinação. Mas o mais importante, nós temos que ter fé na religiosidade e também em acreditar, as coisas vão dar certo. Né? Trabalharmos com amor daquilo que a gente faz, o otimismo é importante, não é? Trabalhar com honestidade, trabalhar com simplicidade, tudo isso é muito importante. E nós nos respeitarmos, não é? E, como tu falasse aí, a minha mãe, por exemplo, é muito religiosa. Sim. Eu digo, mas mãe, tu fica
Uma vez tu via Jornal Nacional, amor, tu tá mais na Rede Vida, né, mãe? Mais na Rede Vida? Sim, meu filho, eu estou rezando. Então, olha aí, é importante também nesse momento, nisso que ocorre atualmente, aumentar a fé das pessoas, certo. A religiosidade. Dizer o seguinte, opa, a vida, nós temos que cuidar da vida, sem dúvida alguma. Cuidar das pessoas, cuidar dos nossos irmãos. Então, eu queria deixar uma mensagem de otimismo, que isso vai passar. Perfeito. Vai passar. Mas nós temos que estar precavidos e ter mecanismos para suportar o pós-pandemia também. Isso aí. Sequim, muito obrigado pela tua presença aqui. Sabemos que tivemos que fazer um acerto na tua agenda para poder estar aqui com a gente hoje. Mas muito obrigado mesmo por ter comparecido ao Cidadania e Segurança Pública e trazer essa experiência de vida, essas informações para o nosso público. Eu que agradeço, Vargas. Obrigado. Tá? Parabéns, e eu sou cada vez mais teu fã. Muito obrigado. Esse Cidadania e Segurança. Obrigado. Leve daqui, Sérgio, um grande abraço para toda a tua equipe de trabalho. Muito obrigado. Nós sabemos que não fizemos nada sozinhos. Nada. Né? Então, a gente sabe da tua equipe, da competência da tua equipe. Leva daqui, então, esse abraço fraterno a todos eles. E igualmente aos teus também. Parabéns pelo teu trabalho, pelo que tu já fez. Obrigado. Que está fazendo e ainda vai fazer. Obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, temos a certeza absoluta que atingimos o nosso objetivo. Evidente que nós poderíamos ficar aqui com o nosso vice-prefeito, nosso amigo, nosso irmão, Sérgio Roberto Sequim, um dia inteiro conversando. Vocês viram que, em um determinado momento, nós saímos do mote do programa, o mote do programa não, saímos do mote do assunto que nós estávamos tratando, porque o Sequim tem um conhecimento e um nome dos locais, das ruas, de pessoas que nos encanta, né? E nos traz essa saudade, né? Nos traz essas informações. Então, por isso que eu convidei ele já, ele está se comprometendo para, num futuro próximo, nós fazemos um programa específico somente disso, né? Então, através dele, nós queremos aqui agradecer a presença de vocês, agradecer vocês que estão todas as semanas conosco e que fica aqui, além da mensagem do nosso vice-prefeito, a questão da esperança, como ele falou, né, de que isso tudo vai passar e nós vamos sair daqui muito fortificados, né? Estamos nos reinventando, estamos com saudade do abraço, estamos com saudade do beijo, estamos com saudade de olharmos o nosso rosto por inteiro, né? Porque estamos aí com máscara. Mas tudo isso significa prevenção. Estamos nos prevenindo para amanhã estarmos novamente todos abraçados novamente. Uma boa semana para todos vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.